Olá, queridos. Estou de volta para a gente debater o segundo assunto importante, quando o assunto é a política de assistência social no Brasil. Nós falamos aqui no vídeo anterior sobre uma regra básica de interpretação do direito e aplicação do direito, que afirma que não pode o julgador, na hora de aplicar a lei, quando não há inconstitucionalidade no texto, nem quando há uma lacuna, algum conflito de normas, não pode, então, o intérprete, abstratamente, inserir ali no texto da legislação novos requisitos não previstos pelo legislador. Isso ele não pode. Então, se o legislador diz que o requisito de concessão de benefício assistencial é renda per capita e não, por exemplo, patrimônio, o fato de um indivíduo ter casa e carro não pode ser justificativo para a negativa do benefício, entende? Porque ele está violando a regra de interpretação de não caber ao julgador impor, no momento da aplicação da norma, requisitos mais duros do que fez o legislador. Agora, significa dizer então que o sistema judiciário brasileiro vai ser regido pela ideia de que sempre o julgador tem que aplicar o texto literal da lei? Claro que não. A lei comporta interpretações quando ela não é clara, e a lei também comporta o fenômeno que a gente chama de filtragem constitucional, que é o quê? Eu vou filtrar aquele texto da lei à luz da Constituição para ver se o trabalho feito pelo legislador atende ao anseio da política que foi desenhada na Constituição, para transformar isso numa coisa mais fácil de ser compreendida. Então, quando a gente verifica que o legislador, por exemplo, foi omisso, isto é, na hora de cuidar ali daquela política pública, ele não tratou da maneira como expectava o constituinte, o que a gente faz? A gente acresce no momento da interpretação algo a mais aquele texto, para quê? Para atingir o objetivo constitucional, entende? Então, o acréscimo que é feito no texto, ele é feito para atender aos princípios constitucionais e não se desviar deles, entende? Quando é necessário, Quando o legislador não fez aquilo que era esperado no texto constitucional. O que acontece com o benefício de assistência social? Como a gente viu, o critério do legislador foi único e exclusivamente o critério de renda mensal. Quando a renda mensal, fosse então inferior a um quarto de salário mínimo, tinha que pagar o benefício de assistência, porque era isso que esperava o nosso legislador para a pessoa idosa ou a pessoa com deficiência. Mas começou-se a se questionar. Tudo bem, ninguém está questionando que a escolha do legislador é adequada, isto é, que uma pessoa que recebe como renda per capita mensal menos que um quarto de salário mínimo, ninguém duvida que essa pessoa está em estado de vulnerabilidade social e que ela precisa ser assistida pela política de assistência social brasileira. Ninguém duvida. Mas o questionamento era outro. O questionamento era, e quando ultrapassa? E quando nós temos uma renda maior que um quarto, então maior do que aquilo que expectava o legislador, mas mesmo assim aquele núcleo familiar está comprovadamente em situação de risco social e hipervulnerabilidade social. Eu posso mesmo negar o benefício para esse indivíduo? Será que esse requisito, então, escolhido pelo legislador, não restringe a ideia do constituinte, que era sempre garantir a pessoa idosa, a pessoa com deficiência, isto é, pessoas que, via de regra, já não podem mais se manter autonomamente e financeiramente por sua força de trabalho, e a garantia, então, da Constituição era dar-lhes um salário mínimo? Será que o legislador não restringiu demais e tornou muito difícil o acesso ao dizer que somente as pessoas com este valor de renda receberiam o benefício? Esse era o questionamento que sempre foi feito desde então. E isso foi levado ao Superior Tribunal de Justiça, gente, e foi um dos primeiros repetidos do STJ, que é o tema 185. O que responde o ministro Napoleão no ano de 2009, analisando essa discussão?
Ministro Napoleão, atendendo à regra hermenêutica de que a gente deve considerar a vontade do legislador, mas que a gente também deve fazer uma filtragem do texto constitucional, quer dizer, do texto legal, à luz da Constituição, para ver se realmente o legislador atendeu a toda aquela política que foi expectada na Constituição. O Superior Tribunal de Justiça, então, fixa a tese onde ele garante a observância plena dos requisitos firmados pelo legislador quando atendidos, criando a condição de se poder conceder ainda que a renda fosse maior, porque reconhecendo que, como a intenção do Constituinte era proteger, né, especialmente idosos e pessoas com deficiência, pessoas que, via de regra, não conseguem se manter sozinhas por força de trabalho, como a intenção era proteger essas pessoas, somente pela análise desse valor de renda, eu protejo um grupo menor, talvez, do que o que seria a expectativa do Constituinte. Então, o STJ, gente, no julgamento do tema 185, ele fixa a seguinte tese: a limitação do valor da renda per capita familiar não deve ser considerada a única forma de se comprovar que a pessoa não possui outros meios para prover a sua manutenção ou tê-la provida pela sua família. Então, não deve ser a única. O STJ não invalida em nenhum momento a norma do legislador, não diz que ela não vale, não diz que ela tem que ser descartada, não diz que vulnerabilidade sempre vai se olhar por outros meios de prova, nem poderia dizê-lo, porque isso não combina com a regra de hermenêutica básica. Tá? O que disse o STJ, então, foi só isso. Não pode ser a única, mas aí, para que não houvesse dificuldades na interpretação e na aplicação do repetitivo, o ministro Napoleão se estende na tese para dizer que, pois este critério legal é apenas um elemento objetivo para se aferir necessidade. Gente, elemento objetivo. Então, é um elemento que não vai demandar dilações. Não é um elemento, né, que a gente vai, recebe menos que um quarto, mais. Não tem mais. O critério é objetivo e precisa ser seguido. Cumprir o requisito legal, paga o benefício, certo? E para que não houvesse dúvida, o ministro Napoleão ainda esclarece na construção da tese o que seria critério objetivo. E ele afirma, ou seja, presume-se absolutamente a miserabilidade quando comprovada a renda per capita inferior a um quarto do salário mínimo. Gente, presume-se absolutamente. Lembra que a gente estudou lá no início da faculdade de Direito? O que é presunção absoluta? É aquela que não admite prova em sentido contrário. Presunção relativa admite prova em sentido contrário. Então, traduzindo o que foi dito no tema 185, que quando o autor da ação preenche o requisito legal, isto é, quando a renda per capita do núcleo familiar for igual a 0 ou um valor inferior a um quarto de salário mínimo, deve-se conceder o benefício, pois este é um critério objetivo que gera a presunção absoluta do estado de necessidade. Então, é para fazer laudo social? Não. É para analisar se tem carro, se tem casa, se tem filho casado, se não. Se a renda atende, a gente paga. E se não atende? Aí disse o STJ, no caso de superação desse valor, isto é, renda per capita acima de um quarto do salário mínimo, deve o juiz, invocando o princípio do convencimento motivado, analisar se há nos autos outros elementos de prova que comprovam que aquele indivíduo, mesmo com uma renda maior do que a expectada pelo legislador, ainda assim ele se encontra em estado de vulnerabilidade social, porque aquela renda ainda é
embora maior, né, do que o legislador esperava, mas ainda assim ela é insuficiente para que o indivíduo se mantenha ou seja mantido pela sua família. Entende? Então, isso aqui ficou definido no tema 85 do STJ. É muito mal interpretado e muito mal aplicado. E aí vem a parte 2, que é a repercussão geral julgada no Supremo, anos mais tarde, que gerou uma confusão que parecia invalidar o julgado do STJ. Mas não invalida, não. Para esse vídeo não ficar muito longo e a gente não perder nosso ritmo aqui no YouTube, eu vou interromper e a gente vai ter a parte 2. Passado, então, o tema 85 STJ, vamos discutir aqui o tema 27 do Supremo Tribunal Federal. Até mais, então, a gente se vê no próximo, gente.